Alô, você, 11 horas da manhã, direto de Caldas Novas para o Brasil e o mundo. Já está no ar o programa Bola na Rede. Muito obrigado pela audiência e a paciência. Entrando na hora do almoço, na sua casa, o programa Bola na Rede já está no ar. E nesta semana o Goiás tem uma maratona de 3 jogos. No dia 22 enfrenta o Vasco da Gama fora de casa pela Série A. Joga contra o Bragantino dia 25 também fora de casa. E também fora de casa no dia 28 enfrenta o Santa Fé pela Sul-Americana. E eu já estou com ele. Uma ótima manhã para você, o grande comentarista Índio Velho, que vamos debater mais um Bola na Rede. Muito bom dia para você, Índio. Bom dia, grande Ernesto. Bom dia a todos os telespectadores. TV A7 Plus, a nova sensação do momento, falando de futebol. Lembrando que o nosso programa, né, o Ernesto, ele está sendo aí vinculado principalmente fora do país, aí pela A7 Plus. E é isso, vamos falar de futebol, vamos falar do Goiás, vamos questionar a seleção brasileira e vamos ressaltar a equipe do Vila, que mesmo com a derrota fora de casa, a gente não pode deixar de merecer a equipe do Vila Nova. E já são comigo, duas Ernesto? derrotas, Índio, já são duas derrotas do consecutivas, Vila. né? E eu cheguei a acreditar que o Vila ia trazer pelo menos um empate, mas o Vila ainda está bem, tá? Vale ressaltar que talvez não seja Guilherme Parede, Neto Pessoa, o Vila ainda precisa de mais um jogador. É por isso que agora vai abrir a porta de contratação e eu acho que um portão aí para o Vila vai ser de bom tamanho. Olha, Ernesto, você lembrou bem, né? A gente está abrindo aí as portas de contratações, mas a gente tem que ver também que a equipe do Vila Nova deve perder alguns jogadores também. Como Lógico já que- perdeu 2, né? Exatamente, a gente cogita muito, né? A sensação hoje da Série B é a equipe do Vila Nova, que está fazendo parte da tabela de cima, né? Até os 4 primeiro. Mas é isso, eu acho que o futebol ele apresenta essas surpresas. É lógico que a presidência do Vila Nova vai vir a público, vai dar uma resposta, a diretoria principalmente, né? O Jorge Hugo Bravo vai se posicionar. Eu acredito que a permanência do Claudinei tem que ser fundamental para essa caminhada da equipe do Vila Nova. O Vila realmente precisa de outras peças, alguns jogadores com mais rodagem, principalmente dentro da Série B, ou eu falo até da Série A, porque se você tem jogadores mais competitivos, provavelmente a equipe vai se concentrar mais. E a equipe tem que somar pontos fora de casa, entendeu? E dentro de casa tem que fazer o dever de casa. A gente está aí, a equipe do Vila Nova hoje, para mim, né, hoje é a equipe melhor dentro do Centro-Oeste aí, o Goiás que está na Série A, o próprio Atlético que está na Série B, e o Vila Nova faz essa diferença. Eu acredito sim que a diretoria vai se posicionar e deve trazer alguns nomes esses que vão compor essa equipe do Vila Nova, até mesmo para finalizar aí essa Série B, que é esse ano, Ernesto, eu falei que ela é competitiva, porém nós não temos clubes grandes de Série A, né, no embate. Então eu acho que isso é um fator positivo para a equipe do Vila Nova, que busca aí a terra prometida há muitos anos, e eu acredito, viu, Ernesto, eu até falei, sábado eu tive num programa aí, falei que eu acreditava que se o Vila trouxesse um empate da Ilha do Retiro, viria como uma vitória. Porém, a derrota, para mim, não mancha o trabalho todo da equipe do Vila Nova. Mas a gente precisa, sim, de criar, né, uma expectativa, até porque eu acho que a diretoria vai fazer esse papel. E vale ressaltar, viu, Índio Velho, que o Sport de Recife é um time de supremacia. É um time que já foi campeão, né? Campeão brasileiro, já foi. Agora na primeira colocação. Exatamente. E vale ressaltar também que se terminasse o campeonato hoje, o Vila sim estaria na Série A. E lembrando prometida ainda, né, que o Vila estava com um jogo a menos e o Sport estava com 2 jogos a menos. Então o Sport ainda continua com um jogo a menos e assumiu a liderança. Então é
um trabalho, né? O Anderson Moreira, para mim, é a grande sensação dessa equipe. É lógico que não vamos falar de Wagner Love, tem até o jogador do Atlético Goianiense lá. Então a gente tem que ver que tem que respeitar que é uma grande equipe, entendeu? Os próprios comentaristas questionam a questão de idade, porque o time do Sport é um time acima da média de idade, mas está dando resultado. E quando você dá resultado, não tem como você questionar. Eu vejo dessa maneira, né, Ernesto? O esporte, vale ressaltar, e você disse bem, o esporte tem uma equipe, tem uma base formada. Exatamente, é uma grande nos camisa, confrontos né, contra o Ernesto? Vila Nova, sempre se superou. Eu até disse para você, o Vila poderia ter trazido um resultado diferente desse último jogo. Foi infeliz, teve bola na trave. Olha, ô Ernesto, você lembrou bem, o Vila, mesmo com a derrota, ele me surpreendeu porque ele jogou bem, ele jogou ofensivamente fora de casa, entendeu? E o Sport soube suportar isso tudo, jogando dentro de casa. Assim, eu achei até bom, por uma parte, que a arbitragem não interferiu, né? No resultado. Eu acho que isso é muito importante, e quando a gente vê que a equipe está compenetrada dentro da competição, como o Vila está, eu acho que as coisas elas são mais difíceis, até mesmo para a arbitragem, né? Eu vejo dessa maneira. Vamos esperar sim o próximo confronto do Vila Nova. O Vila Nova jogou muito bem, foi um tropeço, perdeu para a Ponte Preta, perdeu agora para o Sport de Recife, mas tem como superar, Índio. Está ainda na 4ª colocação. Eu vejo que agora para frente, que nós logo estaremos já no segundo turno da Série B. Faltam aí, salvo me engano, 3 rodadas para virar o turno. E o Vila deve se manter, sim. Índio Velho, como eu falava contigo, garoto, olha o seguinte. 2 contratações pontuais do Vila estão de fora. É uma questão da diretoria. Victor Andrade e João Celeri estão fora do Vila Nova. Vamos ouvir a entrevista de Claudinei Oliveira e depois o que disse Hugo Jorge Bravo, o presidente do Vila Nova. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. O Sport sofreu, mas conseguiu vencer o Vila Nova dentro de casa neste domingo. Pelo placar de 1-0, em partida atrasada da segunda rodada da Série B, o Leão segue 100% na Ilha do Retiro. O gol, marcado ainda no primeiro tempo, teve a assinatura de Wagner Love, o 8º dele na competição e o 20º na temporada, que se isola na artilharia do torneio. O jogo marcou ainda o retorno do público geral às arquibancadas da Ilha do Retiro, após 2 jogos de portões fechados e 3 com público exclusivo de mulheres e crianças. Na noite de domingo, 15.004 pessoas estiveram presentes no estádio. O Sport saltou da 6ª para a 3ª colocação com a vitória deste domingo. Com 24 pontos, o Leão entra no G4, mesmo ainda estando com um jogo a menos que os demais adversários da zona de classificação, e ultrapassou o próprio Vila Nova, que também tem 24 pontos, mas perde nos critérios de desempate. O Tigre, apesar de perder uma posição, é quem fecha o pelotão de acesso à elite do futebol brasileiro. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. Na minha humilde opinião, não foi um resultado justo, né? Mas futebol não tem muita justiça, né? Quem faz o gol, quem faz mais gols que o adversário vence. Eu acho que a gente teve grandes oportunidades, né? O Thierry tinha uma bola em cima da linha, tinha uma bola na trave, né? Tivemos várias situações aí, o cabeceio do Souza que o Renan defendeu. Então acho que a gente teve, foi um jogo na pior das hipóteses igual, né? Então quando o jogo é igual, o resultado mais lógico é o empate, né? Eu acho que a gente jogou para não perder o jogo, mas é assim, o Sport foi mais competente, fez o gol e administrou bem a vitória depois. A gente pressionou no segundo tempo, mas não conseguimos, né? Eles no final fizeram uma linha de 5 ali para dificultar desculpa, as nossas ações, mas está satisfeito com a minha equipe jogou, né? Se a gente entender que o Sport tem os maiores orçamentos da competição, jogando em casa, com o apoio da torcida, a gente fazer o jogo que a gente fez, a gente pode jogar
de igual para igual com qualquer um. Acho que nos credenciamos cada vez mais a estar brigando na parte de cima da tabela. Eu acho que a leitura é essa. E estou feliz, assim, porque eu acho que a minha equipe realmente foi melhor durante a maior parte do jogo. Mas, assim, é lamentar o resultado que não veio. Questão do mercado, a gente está analisando, a gente não vai contratar muito, graças a Deus não precisamos, que a resposta está sendo muito positiva do grupo que foi montado. Então, a gente vai ter aí talvez 1 ou 2 contratações pontuais, se for possível, sem estourar o orçamento do clube. A questão de Vitor Andrade é uma questão que está entregue à direção do clube. Acho que o Frontini e o presidente podem responder melhor que eu, né? Eu acho que é o momento deles falarem, não eu. E eu tenho que falar dos jogadores que estão aqui, que estão à disposição, que vieram para o jogo de hoje. O futebol, ele admite 3 resultados: a vitória, o empate e a derrota. Nós não viemos aqui para empatar, nós viemos aqui para ganhar o jogo. Lógico que respeitando o adversário, sabendo das nossas condições, mas nós viemos aqui para buscar um jogo franco. E assim como foi, jogo de G4, a verdade é essa, um grande jogo, no qual ali nós tivemos as melhores oportunidades da partida e saímos com resultado negativo. Isso vai acontecer. Então, é ter a cabeça tranquila, sabemos dos nossos objetivos. Se o campeonato acabasse hoje, nós teríamos conquistado o sonho do acesso. Até o momento, o torcedor precisa enxergar de um outro prisma, que é o momento de unirmos, vai ter oscilações durante o campeonato, mas com a consciência tranquila de que nós estamos bem além do que muitos imaginavam. Não, o Vitor Andrade, ele não é mais jogador do Vila Nova. Ele, assim, é difícil porque é um atleta que eu gosto, respeito a pessoa, mas tomou uma decisão muito precipitada, várias decisões precipitadas, e culminou com a situação de estar insustentável a manutenção dele. Ele pediu para sair. E ele tinha uma multa baixa, vai estar sendo exercida essa questão dessa multa, e ele vai seguir o caminho dele, e sucesso para ele. Nós, aqui como instituição, nós temos valores, princípios, nos quais eles estão acima de qualquer pessoa. Então, a vida que segue, desejo muito boa sorte para ele. Assim como ele, o Celeri também vai retornar para o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis está emprestando ele para um time de Portugal, exerceu uma cláusula no contrato no qual ele tinha a opção de retornar o atleta para o clube, e está sendo feito dessa forma. Então nós vamos com tranquilidade, de forma a buscar ser o mais assertivo possível, ver o que o mercado proporciona, porque às vezes as pessoas também acham que o mercado tem inúmeras opções, e não tem. E não tem. E nós não vamos também fazer loucura para a cabeça de bagre. Então é com o pezinho no chão e vamos ver. O time está no caminho certo. Se o campeonato acabasse hoje, nós teríamos conquistado um sonho que até então ninguém conquistou. Assim, vamos dizer, desde 85 a gente não conquista. Então, ter tranquilidade, pés no chão, trabalhar demais, elevar o nível. Então, são decisões que a gente tem que tomar para manutenção da ordem, manutenção de princípios, manutenção de valores. Respeitamos demais o Vitor, só que foi muito impetuoso, não quis aguardar o processo natural das coisas, e aqui ninguém está acima da instituição Vila Nova. Como eu te disse, nós estamos no mercado, independentemente de sair isso ou não, nós iríamos já no mercado, já estamos no mercado buscando alternativas, só que, como eu te disse, o mercado não tem tantas opções disponíveis. Depois dessa entrevista de Claudineio de Oliveira e Hugo Bravo, Índio Velho, qual é a sua opinião? Olha, Ernesto, a minha opinião, eu sou bem claro, eu também sou um torcedor, entendeu? Eu acredito, né? Eu gosto da equipe do Vila Nova, eu gosto da maneira que o Vila Nova vem se comportando dentro de campo, porém isso tudo passa pelo treinador e principalmente pela diretoria, né? O nosso presidente aí, Jorge Hugo Bravo, se posicionou. Eu não sei que critérios eles vão adotar para trazer alguns novos jogadores, mas é isso, precisa, né? Até porque o Vila vai perder algumas peças e tem que repor. Quando você fala em repor, você tem que repor pelo menos alguns jogadores dos que estão saindo à altura, né? Eu acho que deve ter algumas pessoas dentro da equipe do Vila Nova que já estão fazendo esse trabalho extracampo, é um trabalho extracampo, porém é um trabalho que precisa, né, dar um condicionamento para o treinador, e principalmente eu vejo que a torcida precisa, a torcida espera há muitos anos, entendeu? Mas eu ainda acredito, é lógico que é cedo, não vamos colocar o Vila na Série A, até porque nós não estamos aqui para questionar isso, a gente está aqui para comentar o futebol, o momento, e o momento do Vila Nova, para mim, sem sombra de dúvida, mesmo trazendo essa derrota, é um momento excelente. Este é o momento do Vila Nova.
Hugo Jorge Bravo pede calma à torcida, tem dinheiro em caixa. O que falta agora para o Vila são as peças certas agora na nova porta de entrada. Índio Velho, a gente chama um breve intervalo porque depois dos comerciais tem muito mais no Bola na Rede. Quat tá ligada. O lugar onde você vive tá aí dentro de você. Pode ser um cheirinho, um gostinho. Nosso país tá cheio de países, uai. Meu país feijão tropeiro. Meu país viaduto Santa Teresa. Meu país cachoeiras. Meu país sertanejo. Quat quer saber qual o gostinho de viver no seu país. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. Guimas Restaurante, há 12 anos, faz da hora do almoço o melhor momento do seu dia. Com um cardápio variado, churrasco na brasa e às sextas-feiras e sábados, temos feijoada do Guimas. Fazemos entregas e convênios com empresas. Guimas Restaurante, a opção para quem busca qualidade em alimentação. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp 99232-7571. Restaurante Árabe, esse é o campeão no sabor, uma comida que te surpreende. Então, se você quer marcar um gol de placa com a sua família, com os seus amigos, vá ao Restaurante Árabe. Lá você terá, claro, uma comida de outro mundo. Restaurante Árabe para você. Já estamos de volta na sua casa. Muito obrigado pela audiência e paciência, Índio Velho. Agora, na Toca do Dragão, eu te pergunto, Alberto Valentim, diferente dos outros treinadores, ainda permanece na equipe? Olha, ô Ernesto, eu sou bastante polêmico, eu gosto de ver a situação para poder questionar. O que acontece? Ele está sendo questionado no cargo pela torcida. O Adson Batista, o presidente, veio ao público, se posicionou e dizendo acreditar no trabalho dele, trabalho esse que até agora ainda não foi desenvolvido, né? 6 resultados negativos para a equipe do Atlético que veio, né? E eu vejo, viu, Índio, do jeito que você comenta, que o Adson Batista dá mais ênfase ao Alberto Valentim por ele ser um técnico de Série A, mas não tem apresentado. Mas o que acontece? Ele está dando toda essa visibilidade para o treinador, coisa que ele não é de praxe ele fazer. Entendeu? Mas ele acredita, eu não sei que critérios foram adotados pela diretoria, como que eles se posicionaram na permanência dele, mas a gente tem que ver que quando você troca um comando na metade do caminho, fica mais difícil de você recuperar. Eu vejo dessa maneira. Agora é lógico, as peças de reposição elas vão vir. Questão financeira dentro da equipe do Atlético não está sendo o problema. Entendeu? O problema hoje que a torcida está tendo é com o presidente, entendeu? Por quê? Porque o presidente se posicionou na permanência do treinador. E a gente sabe, todo mundo está cansado de saber que o Adson Batista não gosta de permanecer com um treinador que não vem obtendo bons resultados. Mas a gente tem que ver que esse próximo jogo é um jogo bastante difícil, mesmo sendo dentro de casa, entendeu? O Atlético vem de um resultado negativo diante do Ituano, aonde perdeu, mas jogou bem. Entendeu? Eu acho que quando você joga bem e perde, eu acho que você tem que trazer pelo menos um resultado positivo, que seja um empate jogando fora de casa. Mas precisa
dar uma resposta para a torcida. Eu acredito que a torcida vai comparecer, com certeza, isso sem sombra de dúvida. E aí, se não vir esse esperado resultado positivo, aí eu vou perguntar para você, Ernesto, como que a gente vai questionar o futebol da equipe do Atlético daqui para frente, se o Adson Batista se posicionou na permanência do treinador? Mesmo contrariando a torcida, e é o que você falou. A permanência de Valentim depende desse resultado. E vai abrir agora uma janela, não, o Atlético precisa de um portão de contratações, você disse muito bem, de 6 a 8. Não é a Palavras do presidente, de 6 a 8, Não seria a né? necessidade ainda agora de se pensar num novo treinador para o Atlético. Não, de maneira alguma. Eu acho que tem que ter... Espera-se agora esse resultado. Voltando lá no Vila Nova, só tá dando certo porque manteve um trabalho. Então você tem que manter um trabalho. Quando você mantém um trabalho, você obtém resultados. E consegue confiança com a torcida e com o elenco. Principalmente com o elenco, porque o treinador ele tem que ter o elenco nas mãos. Esses tropeços virão. Se houver alguma questão... Mas no caso do Valentim já são 3, 4, 5 jogos seguidos. Exatamente. O Valentim... Isso não pesa? Pesa, porque ele é um treinador de Série A. É claro que pesa. Ele hoje figurando na Série B como um coadjuvante, um treinador de Série A. Alberto Valentim tá com a mesma infelicidade de Guto Ferreira quando esteve pelo Goiás? Não, são parâmetros diferentes. Dois né? técnicos Não. exatamente diferentes. Exatamente, técnicos de Série A, mas com parâmetros diferentes. A equipe do Atlético é uma equipe que se posicionou em voltar... Está na Série B. E se posicionou em voltar à Série A, porém não tem obtido bons resultados dentro de campo, e a gente nota essa diferença quando o presidente se propõe a não interferir no trabalho do treinador, coisa que não é de Adson Batista, né? Essa não interferência, né? E veja bem, Alberto Valentim mexe taticamente no clube, mexe também em funções. O Renato, que tem uma função de meio-campista, agora vai seguir como zagueiro no Atlético. Mas é Como porque ele viu... Ele já teve no começo Exatamente. nessa função. É porque essa é uma função de origem dele, entendeu? Ele, quando veio para o futebol, ele já tinha uma característica. Então, eu acredito que o treinador observou isso, fazendo essa mudança. Agora, é lógico, essa mudança ela não tem que dar certo só você vendo. Aí ela tem que dar certo ele jogando. Então, eu acho que é uma aposta, eu vejo como uma aposta, porque já tem tempo que ele vem figurando do outro lado do campo, mas é isso. Acho que o trabalho do treinador é que faz com que o jogador tenha mais responsabilidade dentro de campo e principalmente com a sua torcida, né, Ernesto? Se o campeonato terminasse hoje, o Atlético não teria alcançado nada a não ser a 10ª posição. Como estamos quase na metade do campeonato, você vê a possibilidade do Atlético brigar pelo quê? Você vê o Atlético no G4? Você vê o Atlético Ernesto, de que forma? Ainda é muito cedo para a gente questionar isso, porque se realmente vir essas contratações que o treinador pediu, que a torcida carece desses jogadores, com certeza, porque o Atlético ele é um grande time, entendeu? Só que não tem demonstrado isso dentro de campo, porque não tem peças de reposição. Quando você tem um elenco, é diferente. Quando você tem um time, se faltar, você começa a sentir. O desgaste físico, ele é fundamental. Então é isso, acho que o Atlético está no caminho, entendeu? É lógico que se em 3 rodadas ele obter um resultado positivo, com certeza já vai figurar ali entre os 6, os 5, que precisa entrar na zona de classificação da Série A, que é entre os 4, né? Verdade, Índio. Estivemos lá na coletiva e veja o que disse Renato. O técnico Alberto Valentim busca alternativas para melhorar a defesa, que é a segunda pior da Série B com 20 gols sofridos. Recuado para formar um inédito trio de zaga na última rodada contra o Ituano, o volante Renato diz que pode ajudar o Atlético Goianiense em mais de uma função neste campeonato brasileiro. No último jogo, o Dragão empatou fora de casa.
Sim, eu já tinha jogado, né, como zagueiro. No início da minha carreira eu comecei como zagueiro. Não é uma função que eu nunca joguei, que eu nunca fiz. Foi uma coisa que foi conversada, uma coisa que eu sabia que tinha condições de fazer. E eu acredito que a gente tem muito a evoluir nessa forma de jogar também, né, que o professor Alberto adotou no último jogo. Eu não tenho ninguém assim que me espelhe nessa função, mas é uma função que eu tenho certeza que posso contribuir também quando precisarem. Além de volante, também posso jogar ali naquela posição. Por conta da data FIFA, o Campeonato Brasileiro foi paralisado em 2 semanas, o que abre espaço para um período de treinos maior. Renato afirma que os dias estão sendo bem proveitosos e podem ajudar o Dragão a conquistar uma boa sequência de resultados daqui para frente. Acho que sim. A gente sabe que não está atravessando um bom momento assim em questões de resultados e até de performance também. Então essas 2 semanas aí foram muito importantes para a gente. Serão, né, que ainda falta uma semana. É muito importante para a gente aperfeiçoar tudo que precisa, melhorar tudo que dá para melhorar para a gente, nessa reta final de primeiro turno aí, encaixar uma sequência boa de resultados para a gente voltar a brigar lá no G4. Renato afirma que pode atuar onde for necessário no sistema defensivo. De dar um pouco mais de tranquilidade ali para a gente defensivamente e também a gente ter uma saída de bola boa, mas eu não acredito que com 3 zagueiros a equipe fique mais defensiva. A gente tem muitos jogadores de muita qualidade na frente, tanto que o jogo que a gente jogou com 3 zagueiros, eu acredito que era para a gente ter saído vitorioso pela quantidade de chances que a gente teve ali de gols, de oportunidades claras, né? Então, eu acho que não por jogar com 3 zagueiros fique um esquema defensivo. Então, a gente vai trabalhar aí durante essa semana. Não sei como que o professor vai optar para jogar, né? Mas se ele optar por 3 zagueiros, que a gente consiga, independente do esquema tático, voltar aos caminhos das vitórias. Não, nós jogadores gostamos dos jogos, né? Gostamos de jogo, de estar sempre jogando, mas pelo momento que a gente está atravessando assim, eu acho que foi muito importante essa pausa para a gente treinar, melhorar fisicamente, tecnicamente, taticamente também, melhorar em todos os aspectos para quando voltar aos jogos a gente sabe que vai ter uma sequência dura também, voltar e voltar bem. Índio Velho, o Renato aprova aí o período de treinos e diz que pode seguir como zagueiro. O que você vê a opinião do Renato e a sua opinião? Olha, ô Ernesto, eu bastante polêmico do jeito que eu sou, se ele não acatar, né, eu acho que ele deve ficar de fora, até porque, além do treinador, tem o seu presidente, né, que ele acompanha, não nos bastidores, mas principalmente na linha ali de fora dos treinamentos da equipe do Dragão. Mas é isso, o Renato aí deve sim fazer essa mudança, foi concretizado pelo treinador, mas é isso, eu acho que ele tem que sim, que vir a público com um sorriso no rosto e falar que ele acatou, até porque se ele não acatar, infelizmente a gente já sabe como que é a maneira do presidente trabalhar, mas é isso. Tá aí o que o Índio falou e bem lembrado, no nosso programa temos 2 quadros que já é a maior audiência. Um é a do Torcedor Fanático, onde você palpita e fala tudo sobre o seu time. E o outro é a Bronca do Povo, onde Sebastião Peixoto responde: qual é a sua bronca? Diz aí! Ernesto Dias para o programa Bola na Rede, no quadro A Bronca do Povo, Sebastião Peixoto responde. Eu estou aqui com a dona Neuza, no Parque Santa Rita. Qual é a bronca, dona Neuza? A minha bronca é por falta de ônibus. E também, pega chuva e sol. Sebastião Peixoto, ajuda nós, por favor. O Tião responde. O Tião resolve a bronca do povo. O povo reclama aqui, Sebastião, da falta do ponto de ônibus. E lá veio o ônibus. Valeu, dona Neuza. Dona Neuza, do Parque Santa Rita, só está coberta de razão. Goiânia está acabado, não tem ponto de ônibus, está buracado. Vamos tomar a solução, tem de resolver. Meus queridos, vocês estão fazendo o quê? Que não resolve os pontos de ônibus, deixando o povo tomar chuva, sol? Isso não pode acontecer.
Vou tomar providência. Vamos resolver. Deus em primeiro lugar. Cada canto tem um São João diferente, mas em todos eles tem meu país Barraquinha e o país Barraquinha da Bahia. Caruaru, Pernambuco, você ia falar, é? Lá tem comida de monte, sem miserinha. E em Goiás, Barraquinha tem que ter sofrência e pamonha. Pera aí, eu ousei Piauí, porque lá não falta milho assado e um tanto de brincadeira. O que eu ia dizer é que no meu país Ah, não, ele ia falar da de Marília, que tem pé de moleque. Santo Antônio. É nada, só ele ia falar de Minas, que tem o caldo verde, uai. São Pedro. Deus, pegou muita coisa. Gente, não era desses cantos que eu ia falar, mas agora é. Tudo junto e misturado no meu país Barraquinha. Mostra pra gente também o seu país nas redes com a hashtag Meu País Barraquinha. Guimas Restaurante, há 12 anos, faz da hora do almoço o melhor momento do seu dia. Com um cardápio variado, churrasco na brasa e às sextas-feiras e sábados, temos feijoada do Guimas. Fazemos entregas e convênios com empresas. Guimas Restaurante, a opção para quem busca qualidade em alimentação. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp 99232-7571. Restaurante Árabe, esse é o campeão no sabor, uma comida que te surpreende. Então, se você quer marcar um gol de placa com a sua família, com os seus amigos, vá ao Restaurante Árabe. Lá você terá, claro, uma comida de outro mundo. Restaurante Árabe para você. Tá na hora do almoço, que delícia, você fazendo esse almoço com a sua família, todo mundo em casa, papai, mamãe, vovó, vovô, titio e titia. É um programa, é o Bola na Rede. Índio Velho, o Goiás tem uma maratona de jogos, tudo fora. A partir do dia 22, joga contra o Vasco da Gama. Inclusive, nesses confrontos, o Vasco saiu melhor nos 3 confrontos. No dia 25, enfrenta o Bragantino também fora de casa, empatou no último jogo. E pela Sul-Americana, é onde o Goiás vai, eu diria mais ou menos, porque está na primeira colocação, mas pode depender de resultados, Índio. E joga contra o Santa Fé. Eu te questiono, o Goiás está preparado para essa maratona? Ernesto, a gente tem que ver que o treinador ainda não estreou, vai estrear diante da equipe do Vasco, né? Ele nas tribunas, quando o Goiás empatou com o Fluminense, ele veio ao público, gostou do que viu, entendeu? É lógico que quando você empata dentro de casa, mesmo sem assumir a equipe, você leva um resultado negativo. Mas é isso, acho que o novo treinador, o português, né, Armando Evangelista... De quem se espera muito, o salvador da pátria? Eu particularmente não espero, mas é porque a ascensão hoje são dos treinadores portugueses, talvez seja isso que o Arley Menezes foi buscar, né, fora do Brasil. Mas é isso, enfim, ele está trabalhando, está treinando forte. Eu acredito que o Goiás deva trazer um resultado positivo lá do Rio de Janeiro, até porque, Ernesto, o Vasco também ele está no mesmo patamar da equipe do Goiás.
Olha, Índio Velho, o Vasco está se preparando muito e você disse que o Goiás vai em São Januário buscar um resultado de vitória? Um resultado positivo, bem... Deixando o Vasco na zona de rebaixamento. O Vasco, é igual eu falei para você, né, você e nossos telespectadores, o Vasco hoje, ele está no mesmo patamar da equipe do Goiás, entendeu? Eles estão na zona de baixo ali, entendeu? Precisando melhorar. Eu acho que a Série A é um campeonato muito difícil, entendeu? Eu falei já em alguns outros programas que o Goiás, esse ano, deve brigar para não cair, até porque pelo elenco que tem, entendeu? A questão financeira hoje, ela atrapalha um pouquinho a equipe do Goiás, até porque o seu presidente mesmo veio a público e disse que o treinador, mesmo na próxima janela, tem que contentar com a equipe que tem. Então, eu acho que o treinador já veio com uma baixa, né? Uma baixa principalmente vindo da diretoria. E ele não vai poder nem contratar jogadores de fora, eu acredito que deva vir sim alguns jogadores, mas não na altura desses jogadores que frequentam a Série A, entendeu? Por quê? Porque a equipe do Goiás é uma equipe qualificada e eu vejo que o Goiás ainda está um passo à frente da equipe do Vasco da Gama, até porque já tem um trabalho, né? Entendeu? Praticamente 70% da equipe, né, participou do campeonato estadual e o Vasco já é uma baixa menor, mas eu acho que o futebol é jogado dentro das quatro linhas, são 90 minutos, eu acredito na equipe do Goiás, vai ser a estreia do treinador, eu acho que tem que ser uma estreia positiva, entendeu? E mesmo jogando fora de casa, um empate não é uma estreia positiva. Até porque, se vir um empate ou até mesmo uma derrota, vai ser colocado na culpa do Arley, porque o Arley que trouxe o treinador. E logo depois desse jogo contra o Vasco da Gama, o Goiás já enfrenta o Bragantino. O último jogo foi empate. Mais um jogo difícil, né? Você vê o Bragantino, é uma equipe aí de jogadores que são pontuais dentro das funções que eles jogam. Por quê? Porque são um time de empresários, entendeu? Empresários esses que buscam trazer recursos, mas também levar do time. Então é isso. Eu acho que o Bragantino vai ser mais difícil com o Goiás do que a equipe do Vasco. Eu vejo que a qualidade técnica da equipe do Goiás ela ainda está superior à equipe do Vasco, porém está inferior à equipe do Bragantino. E também depois um embate fora de casa, uma logística diferente, onde o Goiás terá que... Logística internacional. Exatamente. Né? Você sabe vale ressaltar que o Goiás é o primeiro colocado da sua chave, mas o Santa Fé ganhando, passa o Goiás. O outro jogo, que salvo me engano também, Universitário ganhando... Da mesma chave. Exatamente. Passa então, o Goiás. Como é que você vê essa responsabilidade de Armando Evangelista? Tem que escalar uma equipe à altura, não o que fez a diretoria no último jogo, porque teria um resultado diferente do Gimnasia. O Goiás sofre com isso. Não, o Goiás hoje ele precisa de um ponto para ele se classificar. Um ponto é o quê? É um empate. Joga fora e não depender de resultados também. Joga fora de casa. Se você equiparar a qualidade técnica, para mim a qualidade técnica da equipe do Goiás dentro dessa competição, ela é superior ao Santa Fé. Porém, eu não vejo que vai ter problema. Mas jogar fora de casa é muito difícil, trazer um resultado principalmente, e eu acredito que se vir de uma vitória diante do Vasco, um empate diante do Bragantino, com certeza deve fazer 100% diante da equipe do Santa Fé. Dos 6 pontos, ganhar 4. E na Sul-Americana, o empate já estaria bom para o Goiás. Com certeza, né? É necessário esse empate, até porque passa por uma classificação. Olha, estivemos no CT e uma coletiva com o meia Guilherme Marques. O Goiás aproveita o período de treinos de 11 dias para se adaptar ao estilo do técnico português Armando Evangelista, que chegou ao clube recentemente. O último jogo do time esmeraldino foi no dia 11 de junho, e o próximo compromisso será apenas no dia 22, fora de casa contra o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Vasco vai marcar o início de uma maratona de 3 partidas seguidas fora de casa em um curto período de tempo e com direito à viagem internacional.
Recuperado de lesão e em busca de mais oportunidades após a chegada do técnico Armando Evangelista ao Goiás, o meia Guilherme busca sequência com a camisa esmeraldina. Contratado depois do Campeonato Goiano, o atleta de 32 anos já esteve em campo em 8 partidas no total, mas ficou cerca de um mês parado tratando do pé em maio. Ele voltou no início de junho e agora quer ganhar ritmo e confiança. Eu tive uma lesão que foi muito complicada, né? Tive um edema ósseo no tornozelo, então acabou demorando um pouquinho mais para recuperar e agora é isso. Venho trabalhando bem, pude entrar nos jogos, ganhar ritmo, ganhar condicionamento e isso eu acredito que é super importante para um atleta. E agora é continuar trabalhando, treinador novo, novas oportunidades e ganhar uma sequência aí para conseguir desempenhar um excelente futebol. Pela frente, uma série de compromissos fora de casa. O Goiás fará 3 jogos longe de Goiânia, contra Vasco e Bragantino pelo Brasileirão e contra o Santa Fé da Colômbia pela Sul-Americana. Vai ser um período difícil, né, pra gente. A gente acaba não retornando para Goiânia, né? A gente vai fazer aí essa sequência Rio, São Paulo e depois uma decisão lá na Colômbia. É super cansativo, mas eu acredito que o Goiás tem uma estrutura muito boa e profissionais excelentes que vão nos capacitar para a gente desempenhar bem nesses 3 jogos que a gente tem aí. Em relação ao mercado, é natural, né? Eu acredito que todos os clubes uns vão chegar, outros vão sair. Isso cada atleta tem que encarar, ao meu ponto de vista, de uma maneira natural, né? Uns que estão jogando menos, talvez pensar em ir para um clube onde vão ter mais oportunidades, outros que vão chegar, vão ter que mostrar também. Então, acredito que é natural a chegada de reforços. A diretoria deve estar analisando, né, em que posições que a gente está mais carente ali, mas quem vem, tomara que venha para somar e talvez aqueles que saírem também, que possam ser felizes em outro lugar. Em relação à oportunidade na Sul-Americana, eu acho, cara, que a gente fez um excelente jogo. No meu ponto de vista, das últimas partidas que a gente fez, o Goiás fez, foi uma das partidas que a gente mais criou chance. A gente acabou pecando ali, né, no que manda no futebol, que é o gol. Mas eu acredito que o trabalho estava sendo bem feito. Muitos jogadores que não vinham jogando juntos, jogadores recuperando de lesão e tiveram oportunidade de jogar. Então, no meu ponto de vista, reunir todas essas coisas e fazer um jogo como a gente fez, eu acredito que foi muito positivo, apesar do empate. Agora, a gente ainda é primeiro do grupo, vamos para a Colômbia com força total para garantir a classificação. Você viu o que disse o meia Guilherme Barros? Qual a sua opinião, Índio Velho? A minha opinião, que ele como um jogador que é uma novidade dentro dessa equipe do Goiás, entendeu? Até agora a gente não viu um trabalho formal, até porque o treinador não teve contato com esses jogadores, mas eu vejo sim que se a equipe do Goiás se posicionar dentro de campo, mesmo jogando fora, eu acredito que ele pode ser sim um jogador de referência, até porque o Goiás está carente de jogador de referência. Para mim hoje, ainda o jogador de referência da equipe do Goiás é o goleiro Tadeu. No último sábado, o Brasil venceu de goleada por 4-1 a Guiné. Vamos ver os gols? Curta seu sabor, viva seu lugar. Pate. Em amistoso na Espanha pautado pelo combate ao racismo, o Brasil aplicou uma goleada sobre Guiné por 4-1 neste sábado. Joelinton, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior marcaram para a seleção, que conseguiu a primeira vitória depois da Copa do Mundo no Catar. Guirassy descontou. Em medida inédita em sua história, a seleção jogou de preto pela primeira vez, uma das ações da CBF no combate ao racismo no futebol. O uniforme, que também trouxe um patch com o lema "Com racismo não tem jogo", foi utilizado durante o primeiro tempo. Os jogadores também se ajoelharam e se sentaram no gramado após o apito inicial, em forma de protesto. Aos 26 minutos da primeira etapa, em bola levantada na grande área, Richarlison desviou de cabeça e Koné espalmou. No rebote na segunda trave, Joelinton empurrou para o gol. Importante ressaltar que foi o primeiro gol do meio-campista com a camisa verde e amarela, em seu jogo de estreia. 3 minutos depois, Richarlison disputava a bola com os defensores rivais e, como um raio, Rodrigo roubou a bola na entrada da área pela ponta direita, avançou e chutou a gol. Koné tentou pegar de mão trocada,
mas não conseguiu e a bola entrou no fundo do gol. Ainda no primeiro tempo, Guiné esboçou uma reação. Quase em cima da linha de fundo, Sila cruzou na cabeça de Guirassy, que levou a melhor no alto, entre Marquinhos e Ayrton Lucas, e botou para dentro. Na volta do intervalo, a seleção brasileira não quis nem saber e ampliou o marcador logo no primeiro minuto. Lucas Paquetá cruzou e Éder Militão subiu no segundo andar e cabeceou bonito, fora do alcance de Koné. Na reta final da partida, Vinícius Júnior, o camisa 10 da seleção, fechou a conta e transformou a vitória em goleada. A estrela do Real Madrid cobrou um pênalti no canto direito de Koné, que chegou a tocar na bola antes de ela entrar. Placar final, 4-1 para o Brasil. Quat, curta seu sabor, viva seu lugar. Mais uma vez estivemos na sua casa, na hora do almoço. Só temos a agradecer o seu carinho, a sua paciência, a sua atenção. Muito obrigado, Índio Velho, por estar ao seu lado e fazer um programa diferente. Um programa bem descontraído, do nosso jeito. Boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos telespectadores. TV a 7 Cruz, a nova sensação do Bola na Rede. E eu só tenho a desejar a cada um de vocês uma excelente tarde. E confira com a gente, hein? Hoje às 16 horas, Seleção Brasileira. Um grande abraço a todos. E para você de Caldas Novas do Brasil, até sexta-feira, aqui no Bola na Rede.